E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e hoje vou falar sobre os deuses mais poderosos da mitologia egípcia. Então bora conhecer cada um deles. Ra é o deus egípcio do Sol, sendo a principal divindade da religião egípcia. O culto ao deus Sol foi muito próspero no Egito, sendo a principal forma de adoração e um culto oficial por cerca de 20 séculos. As divindades geralmente estão ligados a fenômenos da natureza e, em função da luz no cultivo dos alimentos, os antigos egípcios atribuíram a Ra grande importância. Além de ser a divindade central do panteão egípcio, Ra é também um deus primordial e criador dos deuses e da ordem divina, junto de sua esposa, a deusa Het. Eles originaram a genealogia Shu e Tefnut, Geb e Nut, Osíris, Sete, Ísis e Néftis. Ao longo do tempo, esta divindade foi associada a outros deuses, como Horus, Sobek, Amon e Kinu, e sua existência está intimamente ligada à realeza, pois Ra teria vivido em Heliópolis e regido o Egito antes mesmo das dinastias históricas, das quais os faraós seriam seus descendentes. Segundo a mitologia egípcia, todas as formas de vida foram criadas por Ra, ao pronunciar seus nomes secretos. Outras versões também afirmam que os seres humanos teriam sido criados a partir das lágrimas e suor de Ra. A cidade de Luno era o centro do culto a Ra, localizada ao norte do país. Mais tarde, os gregos denominaram aquela cidade como Heliópolis, cidade do sol, e lá reinava o deus solar local, Atum. Daí a fusão Atum-Ra. Vale destacar que Heliópolis foi um grande centro comercial do Baixo Egito e seus sacerdotes possuíam grande prestígio, o que levou os faraós de Tebas a adotarem Amon como deus supremo. Surge então uma nova fusão, desta vez denominada Amon-Ra, protetor dos faraós. Assim, o deus Amon se tornou a divindade de destaque do panteão, pois a superposição Amon-Ra significa basicamente culto ao sol. Outro sincretismo muito conhecido é o de Ra e Horus, o qual pode ser visto nas representações associadas ao falcão ou ao gavião, visto que ao ser figurado com uma cabeça de falcão, era estabelecida uma identidade com Horus, outro deus solar idolatrado em períodos mais remotos no Egito. Osíris é um dos mais emblemáticos e facilmente reconhecido de todos os antigos deuses egípcios. Ele foi descrito como um deus humano, entre aspas, sem a cabeça de um animal. Sua imagem também inclui um Osirde, ou a barba divina, uma falsa barba trançada que era firmemente atada, entrançada e presa atrás das orelhas. Osíris é frequentemente retratado segurando o cajado e o mangual. Ele é um dos mais antigos deuses do Egito e é conhecido por seu reinado sobre os mortos, ressurreição e fertilidade. Em muitas representações encontradas dentro de túmulos e monumentos, Osíris é quase sempre visto delineado em preto e pode ser identificado através de sua pele verde. Como muitos grandes reis, Osíris usa uma coroa branca, conhecida como uma coroa Atef, com duas penas de avestruz fixadas para os lados. Sua coroa se tornou um símbolo do Alto Egito. Osíris era o deus da fertilidade, mas também muitos egípcios olhavam para ele por questões agrícolas. Acredita-se que sua pele verde simbolizava o solo fértil, cheio de nutrientes que eram necessários para o cultivo. Estes nutrientes eram trazidos pela inundação anual do Nilo e era através de Osíris que este evento anual ocorria. Para os antigos egípcios, o ciclo de inundações, plantio e colheita eram todos trazidos através da força vital de Osíris. De acordo com o folclore egípcio, foi Osíris que civilizou todos os egípcios e os ensinou a arte da agricultura. Embora não esteja provado, os mitos alegam que, antes dos ensinamentos de Osíris, os egípcios praticavam o canibalismo. Foi através da bondade de Osíris e da sua sabedoria que as coisas mudaram, pois ele mostrou-lhes como serem civilizados. Osíris e Sete eram irmãos, cada um casado com suas irmãs, Ísis e Néftis. Respectivamente, Ísis e Néftis eram gêmeas. Certo dia, por acidente, Osíris dormiu com Néftis, e dessa noite nasceu Anubis, que por ser filho dessa noite foi rejeitado por Néftis, que o lançou no rio Nilo.
Posteriormente, ele foi encontrado e adotado por Ísis, a esposa de Osíris. Algum tempo depois, Sete, com inveja de Osíris por ser mais sábio e querido por todos, com muita raiva daquela noite, secretamente tirou as medidas de Osíris e construiu uma arca, tipo um caixão, com as medidas dele. Depois disso, fez uma festa em homenagem a Osíris, dizendo que daria um prêmio a quem ocupasse toda a arca com seu corpo. Quando Osíris deitou e preencheu com exatidão o caixão, Sete e seus cúmplices lacraram Osíris e lançaram no Nilo. Desolada, Ísis procurou seu marido por todo o planeta e achou a arca onde Osíris estava. Quando chegou ao seu país, Ísis escondeu a arca nos pântanos. Sete encontrou a arca enquanto caçava à noite e, furioso, despedaçou o corpo do irmão em 14 pedaços e o espalhou pelo Egito. Anubis então tomou a forma de um chacal negro para procurar os restos de seu pai. Ísis e Anubis, em cada local que achavam um pedaço, construíram uma capela. Recomposto todo o corpo de Osíris, exceto o falo, que foi substituído por um exemplar de ouro, usou então seus poderes mágicos para dar nova vida a ele. Ísis e ele tiveram um filho, Horus, o deus falcão. Depois disso, Osíris se integrou ao Tribunal dos Mortos e Horus ficou na Terra para derrotar Sete, que havia tomado o trono de Osíris. Provavelmente, uma das representações mais populares de Osíris hoje vem do Livro dos Mortos. Lá ele se senta em um trono e julga os mortos antes de sua entrada no outro mundo. Nesse trabalho, Osíris é acompanhado da deusa da justiça Mate e de outros deuses assessores. O coração do morto é colocado numa balança e é pesado contra a pena de Mate. Se o coração está pesado com pecado, ele supera a pena de Mate, e em seguida é jogado para a deusa do inferno Amite, que o devorará. Se o resultado fosse em favor do falecido, o morto seria autorizado a residir com Osíris no submundo. O culto a Osíris era um movimento onde muitos egípcios faziam uma peregrinação a Ábido, onde um templo foi dedicado exclusivamente a ele. Lá, muitos dos egípcios que participaram deste culto apreciavam as festividades como rituais, celebrações e cerimônias. Era realizado um grande festival anual que consistia na reconstituição da vida de Osíris e a jornada a Ábido. Após essa primeira reconstituição, outra era realizada, encenando a glorificação, o sepultamento e a ressurreição de Osíris no túmulo do rei Dje. Era comum para os seguidores deste culto enterrar seus entes queridos ou fazer arranjos para serem enterrados no local. Se não fosse possível ser enterrado em Ábido, os membros da família fariam uma cerimônia no local e em seguida enterravam o corpo em um outro local. Isto era praticado sob a ótica de que se Osíris fez a viagem a Ábido, seus seguidores deveriam fazer o mesmo. Um dos fatos do culto de Osíris prosperar tanto foi devido ao fato de que as pessoas comuns podiam participar dos direitos funerários que antes eram reservados para as famílias reais. Isso por si só atraiu muitos seguidores em particular, que foram capazes de construir tabuletas stelae, que são lápides com inscrições que marcavam os limites do túmulo, proclamando seus direitos para Osíris, e também permitiu-lhe receber as bênçãos que já foram consideradas apenas para faraós. Outro fato foi que muitos egípcios viam a religião como atrativa, pois o foco em seus valores fundamentais da vida justificou seu significado. Também era incorporada a fertilidade do Nilo e proclamado o renascimento para todos os indivíduos que participavam do culto. Alguns mitos indicam que Anubis era filho de Osíris com Néftis e foi deus do submundo. O posto foi assumido depois por Osíris e Anubis, em respeito ao pai, não voltou a retomá-lo. Caberia a Anubis a organização dos ritos funerários. O primeiro a ser submetido foi Osíris, cujo cadáver foi embalsamado para preservação após ser assassinado por Sete. Nessa versão, Osíris juntou-se com sua irmã Néftis e com ela teve um filho, Anubis. Enciumado pela quantidade de terras que Osíris
Osíris governava no Egito, seu irmão Sete resolve matá-lo. No entanto, sua outra esposa e irmã, Ísis, o ressuscita com a ajuda de Néftis e Anubis. Após ser ressuscitado por Ísis, Osíris passa a viver no submundo. Ali, ele ficava encarregado de pesar o coração dos mortos e decidir seu destino. Anubis, por sua vez, ficou encarregado de preparar o ritual de morte e embalsamar os corpos. Além disso, ele ficou responsável por guiar a alma dos mortos. Ele possuía alguns sacerdotes que o ajudavam a embalsamar os corpos. Nesses rituais, seus auxiliares utilizavam máscaras de chacais. Depois de mumificado, o coração do morto era entregue a Anubis, e da mesma forma que seu pai, ele pesava cada um. Reza a lenda que nesse processo ele usava a chamada pena da verdade, e se o órgão fosse mais pesado que o objeto, ele era levado para ser devorado por Amit, o deus leão. Isso porque esse coração mais pesado que a pena estava cheio de maldade. Se o coração fosse mais leve, certamente ele estava repleto de bondade. Portanto, ele era guiado por Anubis até o mundo do além, onde governava seu pai Osíris. Anubis casou-se com a deusa dos funerais, Amput, e com ela tem uma filha, Quebet, associada ao líquido utilizado para embalsamar os corpos. Néftis era geralmente representada como uma mulher vestindo um longo vestido e em sua cabeça usa um hieroglifo de seu nome como coroa. Ela também aparece ocasionalmente como um falcão, um papagaio ou uma deusa alada, em seu papel como um protetor dos mortos. Seus principais centros de culto eram Heliópolis. Néftis parece ter sido originalmente concebida como a contraparte feminina de Sete. Enquanto ele representava o deserto, ela representava o ar. Sete era infértil e era frequentemente descrito como sendo bissexual ou gay, e por isso Néftis foi muitas vezes considerada estéril. Como a deusa do ar, ela pode assumir a forma de um pássaro, e ela sendo estéril, ela foi associada como abutre, um pássaro que os egípcios acreditavam não ter filhos. Os egípcios acreditavam que todos os abutres eram do sexo feminino e que nasciam espontaneamente a partir do ar. Enquanto o cuidado demonstrado por um abutre mãe por seu filho era muito respeitado, os egípcios também reconheciam que os urubus se alimentavam de carniça e os relacionaram com a morte e a decadência. Como resultado, Néftis tornou-se uma deusa da morte e do luto. Carpideiras eram conhecidas como os falcões de Néftis, em reconhecimento do seu papel como a deusa do luto. Acreditava-se também que ela protegia Api, em seu papel como um dos filhos de Horus, que guardava os órgãos armazenados nos 4 vasos de vísceras. Api protegia os pulmões e, como a deusa do ar, Néftis era sua guardiã. Ela também era uma das 4 deusas que guardavam o santuário enterrado com o faraó. Ela aparece com Ísis, Serket e Neit no santuário dourado de Tutankhamon, mas foi muitas vezes representada ao lado de Ísis, Bastet e Hathor neste papel. Ela ainda foi dita ser a fonte da chuva e do rio Nilo, associando-a com Anuket, e tida também como protetora das mulheres em trabalho de parto, com a ajuda de sua irmã Ísis. Desta forma, ela era intimamente associada com a morte e a vida. Embora fosse tecnicamente infértil, mitos posteriores alegam que Néftis era a mãe de Anubis com Osíris ou Sete, dependendo do mito. Isso acontece porque a posição de Anubis como deus dos mortos foi usurpada por Osíris quando as teologias de Enéade e da Ogdoad foram mescladas. De acordo com o mito, Néftis se disfarçou como Ísis para chamar a atenção de seu negligente marido, Sete, mas em vez disso seduziu Osíris, que aparentemente não percebeu que ela era na verdade Néftis. Um mito alternativo deixa claro que Néftis teve a intenção de seduzir Osíris desde o início e drogou seu vinho para tornar sua tarefa mais fácil. Néftis e Ísis eram muito próximas, apesar de sua suposta infidelidade com Osíris, cônjuge de Ísis, e seu casamento com Sete, o assassino de Osíris. Néftis protegeu o corpo de Osíris e ajudou Ísis enquanto ela tentava ressuscitá-lo. As deusas são tão semelhantes na aparência que apenas seus cocares podem distingui-las e elas sempre aparecem juntas em cenas funerárias. Juntas, podia dizer-se que Ísis e Néftis representavam dia e noite, vida e morte, crescimento e decadência. Em Heliópolis, as duas foram representadas por 2 sacerdotisas virginais que depilavam todos os pelos do corpo e eram ritualmente puras.
De acordo com a mitologia egípcia, o deus Horus representa o deus do céu, do sol nascente e medidor dos mundos. Além disso, é filho de Ísis, a deusa da fertilidade e magia, e de Osíris, o deus da vegetação e senhor da vida após a morte. Ele representa a luz, a realeza e o poder. O deus Horus é representado por um homem com cabeça de falcão. No entanto, em algumas representações, ele tem asas de gavião. Além disso, em sua mão esquerda carrega a chave da vida e da morte, e no lugar de uma coroa em sua cabeça há um disco solar. O deus Horus é um dos deuses mais importantes e poderosos do panteão egípcio, sendo que era venerado como um deus guerreiro ou deus vingador, pois foi responsável por vingar a morte de seu pai Osíris, que foi assassinado. Também conhecido como aquele que repara os erros e restabelece a ordem justa das coisas. Apesar dos faraós se identificarem com as virtudes do deus Horus, não era apenas a realeza que adorava o deus, pois havia muitos lugares de culto em todo o Egito, onde o povo recorria ao deus Horus para pedir por proteção. Por fim, Horus teve uma trajetória marcada por inúmeras batalhas contra o seu tio Sete, todas motivadas por vingança e poder. No entanto, a partir de 2200 a.C., após vencer Sete, Horus é levado a símbolo do Egito unificado, e com isso o faraó passou a ser tratado como a encarnação do deus Horus. De acordo com os mitos, ele era a encarnação do espírito do mal e irmão de Osíris, o deus que trouxe a civilização para o Egito. O deus Sete era também o deus da tempestade no Alto Egito e era marido e irmão de Néftis. Ele sempre fazia de tudo para conseguir o controle dos deuses e ficar no lugar de seu irmão, Osíris. Na história, a mulher de Sete, Néftis, teria sido seduzida por Osíris, o que deixou Sete com ciúmes e o fez planejar sua morte. Foi aí que Sete decidiu fazer um banquete e convidar Osíris, e durante essa celebração apresentou uma caixa de sarcófago, dizendo que presentearia o convidado que nela coubesse. Todos tentaram ganhá-la. O detalhe é que Sete tinha criado o sarcófago propositalmente com as medidas de Osíris. Quando Osíris entrou na caixa, Sete, com a ajuda de seus servos, o prendeu na caixa e jogaram depois ele no rio Nilo. A deusa Ísis, que era a mulher de Osíris, conseguiu achar a caixa e levar o corpo do marido para o Egito. Ele restabeleceu a vida. No entanto, Sete atacou novamente, dividindo seu corpo em 14 pedaços e os espalhou por todo o Egito. Mesmo assim, Ísis, com seus poderes mágicos e com a ajuda de Horus, juntou as partes do seu corpo através da utilização de palavras mágicas. Após ser vencido, Sete herdou o deserto onde reina e por isso protege as caravanas do deserto. No entanto, é importante ressaltar que essa guerra persistiu por 80 anos. Nessa batalha, Sete acabou arrancando o olho esquerdo de Horus. A história dessa longa batalha é vista por alguns como um aspecto de um conflito em meio aos cultos no Egito, em que o vencedor pode ter transformado o deus do culto inimigo em deus do mal. Depois que Osíris morreu, Sete entrou em uma briga com seu sobrinho, Horus, para disputar o trono de seu falecido irmão. Ele alegava ser o único deus forte o suficiente para ocupar o cargo, mas acabou por perder a guerra. Sete tinha a capacidade de se transformar em animais. Não é à toa que uma de suas tentativas de atacar Osíris foi quando ele se transformou em uma pantera, mas foi dominado pelo deus Thoth através de alguns feitiços, e quando estava dominado, foi esfolado pelo deus Anubis. A deusa Ísis é uma das principais divindades da mitologia egípcia, embora seu culto transcenda as fronteiras do Egito e se estenda por todo o universo greco-romano, chegando inclusive às terras nas quais atualmente se localiza a Alemanha. Sua veneração parece remontar a pouco tempo após 2500 a.C., a quinta dinastia egípcia. Ela é primogênita do deus da terra, Geb, e da divindade que rege o cosmos, Nut. Seu irmão Osíris se torna seu marido, com o qual ela concebe Horus, deus do firmamento, inebriado de energia solar. O outro irmão, Sete, responsável pelos desertos, se transforma no principal inimigo do casal. Invejava profundamente a sorte de Osíris, que tinha como missão governar a Terra, mais especificamente o Egito, e assim teve a oportunidade de transmitir aos homens conhecimentos preciosos sobre a agricultura e o trato com os animais. Segundo a mitologia egípcia, Osíris é traído por Sete, morto e esquartejado por esta divindade que é associada à essência do mal. Ísis
desesperada, consegue reunir todos os membros do marido, com exceção do órgão genital, trocando por um órgão de ouro. Ela o ressuscita graças aos seus dotes mágicos e ao seu poder da cura. Logo depois, eles concebem Horus, que vai à revanche matando Sete. Ísis é exatamente assim, zelosa com todos, sejam escravos ou nobres, pecadores ou santos, governantes ou governados, homens ou mulheres. Ela olha por todos com o mesmo empenho protetor, a mesma solicitude, exercitando assim sua natureza radicalmente maternal e fértil. Por muito tempo, esta deusa foi venerada como a representação maior da essência materna e da esposa perfeita, além de velar também pelo reino natural, portanto, por todas as dimensões da existência. Ela era vista igualmente como um símbolo do que há de mais singelo, dos que morrem e daqueles que nascem. Juntos, Ísis e Osíris simbolizavam a realeza do Egito. Ela representava o trono no qual despontava o poder real do marido. O culto desta deusa foi de grande importância na antiguidade, especialmente no Império Romano, no qual ela obteve muitos discípulos. A deusa Basta é a protetora do lar, da vida doméstica, da fertilidade, do parto, dos segredos femininos e dos gatos. Ela afasta todas as doenças e maus espíritos das mulheres e das crianças. É filha do deus Sol Ra e está intimamente ligada ao conceito do olho de Ra, o olho que tudo vê. Por essas questões, Basta era considerada uma divindade solar, exercendo poder sobre os eclipses solares. Depois, quando os gregos chegaram ao Egito, passaram a associá-la com Ártemis. Assim, Basta deixou de ser uma divindade solar para se tornar a deusa da lua. Reverenciada por homens e mulheres da segunda dinastia do Egito entre 2890 a.C. a 2670 a.C., Basta era representada pela figura de uma mulher com a cabeça de leoa. No entanto, como começaram a associar sua imagem com uma divindade mais agressiva, os egípcios passaram a suavizar sua representação utilizando-se uma cabeça de gato. Assim, ela se apresentava mais companheira e ajudante da vida diária, e não mais como uma vingadora selvagem. Nas representações da deusa egípcia Basta, também encontramos um instrumento musical sagrado em uma de suas mãos, o sistro, que seria uma forma de representar seu amor pela música e pela dança. Ela também pode ser vista em uma imagem carregando Anki, que é a cruz da vida dos antigos egípcios. Em alguns lugares, ela ainda aparece com um grande brinco na orelha, um colar e um cesto onde coloca suas crias. No Egito, acreditava-se que os gatos eram a reencarnação da deusa Basta. Por isso, eles eram tratados da melhor maneira possível, sendo vestidos com joias de ouro e autorizados a comer nos pratos de seus donos. Fazer mal a qualquer gato era considerado um pecado imperdoável contra a própria deusa e um mau presságio. Quando os felinos morriam, eles eram mumificados e enterrados em locais reservados para eles. Na cidade de Bubastis, na região oriental do delta do Nilo, havia muitos templos que cultuavam essa deusa, o que acabou enriquecendo a cidade, já que se tornou um local de peregrinação. Muitas pessoas iam a Bubastis para prestar suas consagrações à deusa Basta e enterrar os corpos dos seus gatos mortos na cidade. Inclusive, o próprio nome da cidade Bubastis foi dado em homenagem à deusa. Os egípcios antigos tinham esse costume de nomear as cidades com nomes de deuses. Hathor era a deusa do amor, beleza, dança, música e fertilidade. Todavia, antes de ser reconhecida por esses dons, ela era a deusa da destruição. Desse modo, havia o mito de que Ra, seu pai, ordenou que Hathor saísse para devorar pessoas, mas os dias se passaram e Ra queria que ela parasse. No entanto, Hathor não obedeceu, e então Ra tingiu a cerveja de vermelho e espalhou por toda a terra. A filha viu e pensou que fosse o sangue das pessoas que ela matou, então ela bebeu tudo e ficou embriagada. Por conta disso, depois de dormir por 3 dias e acordar renovada, ela não quis mais comer carne humana e se tornou uma nova deusa, cujo nome significa Templo de Horus. Em seu aspecto feminino, Hathor representava as artes musicais, a dança, a alegria, o amor, a sexualidade e o cuidado materno, além de ser companheira de algumas divindades masculinas e progenitora de seus filhos. Portanto, foram essas propriedades da deusa que formaram o conceito e representação da feminilidade
feminilidade egípcia. Também, por ser conhecida como a deusa da música e da dança, seu ministério era formado por dançarinos, cantores, atores e acrobatas. Inclusive na época grega, todas essas artes eram mantidas sob o domínio da deusa Hathor. Conforme a mitologia egípcia, Hathor apareceu em 4 formas diferentes. Primeiramente, na forma humana, ela tinha uma cabeça de vaca com 2 chifres. Desse modo, ela foi representada como uma vaca, porque as vacas eram animais altamente respeitados. Além disso, ela usava um com formato de meia-lua na frente e uma peça alta em forma de cogumelo nas costas. Por outro lado, em suas formas animais, ela foi representada por uma vaca e por um leão feroz. Por este motivo, o símbolo de Hathor era uma vaca com um disco solar. Além disso, os antigos egípcios a desenharam como o céu da Via Láctea. Hathor também foi batizada de deusa dourada, a senhora da canção, a senhora das donzelas e a senhora da alegria, e também a senhora das guirlandas. No Egito Antigo, muitos templos foram construídos em homenagem à deusa Hathor, sendo o mais famoso o santuário em Dendera. Contudo, ao final do Novo Império, Hathor foi ofuscada pela deusa Ísis, porém permaneceu na antiga religião egípcia como a mais reverenciada até os dias atuais. Durante a era ptolomaica, que significa a Terra como o centro do universo, surgiu um rito baseado na formação de um casamento de Horus e Hathor, celebrado no mês da Epifania, de acordo com o calendário egípcio. Por fim, a deusa do amor era adorada e presenteada com ofertas como incenso e pedras preciosas e semi-preciosas. Representado com as formas da ave ibis ou de um babuíno, Thoth era relacionado pelos antigos egípcios à escrita e à sabedoria. Para eles, Thoth teria sido responsável pela criação da escrita hieroglífica, da matemática, arquitetura, medicina e todas as demais ciências das quais os egípcios faziam uso. Segundo a crença dessa civilização, essa divindade compreendia todos os mistérios da mente humana. Além disso, o deus era considerado o advogado da humanidade. Em uma das cenas mais difundidas do Livro dos Mortos, o Tribunal de Osíris, Thoth aparece registrando o resultado do julgamento pelo qual o morto deveria passar a fim de garantir sua vida eterna. Esse julgamento consistiria na passagem do coração do indivíduo que havia falecido, uma vez que os egípcios acreditavam que a consciência das pessoas estava justamente em seus corações. Caso essa parte do corpo mostrasse mais leve do que a pena da deusa Maat, divindade relacionada à verdade, ordem e justiça, o morto teria o direito de viver por toda a eternidade junto do deus Osíris, relacionado ao mundo dos mortos. No entanto, caso o coração ficasse mais pesado que a pena de Maat, o corpo e a alma da pessoa julgada desapareceria para sempre. A representação desse deus, na forma de ibis com o bico curvado, amplamente difundida pelos egípcios, está relacionado com a lua. Assim, eles acreditavam que a ave seria um dos representantes terrestres de Thoth. Esse deus, além de ser o responsável pela sabedoria, escrita, astronomia, matemática, medição do tempo, entre outros elementos, seria também o deus da lua. É notória a importância de Thoth para os antigos egípcios, uma vez que o ciclo lunar determinava vários aspectos das atividades civil e religiosa dessa sociedade. O nome de Thoth aparece nos textos das pirâmides, que consistem em uma coletânea de orações e hinos mortuários destinados a proteger os faraós e seus cônjuges, com o intuito de lhes assegurar a vida eterna. O principal local de culto dessa divindade era Hermópolis, situada no Médio Egito e chamada pelos egípcios de Kimuno, cujo significado era a cidade dos 8 deuses. O desenvolvimento da escrita, matemática, arquitetura e astronomia e outras áreas pelos egípcios é notável até os dias atuais. Nesse sentido, percebe-se a importância do deus Thoth e da adoração a essa divindade para essa civilização antiga. Sekhmet, na mitologia egípcia, é a deusa da vingança, da guerra e medicina do Antigo Egito. O centro de seu culto era a cidade de Mênfis. A deusa egípcia é representada com a cabeça de uma leoa e tem o calor do sol como seu principal poder. Ela era geralmente representada com um disco solar em cima da cabeça. Muitos historiadores argumentam que ela era do Sudão, já que os leões eram abundantes lá. Quando ela estava sentada, geralmente segurava um Ankh da vida, mas quando ela estava de pé, ela segurava um cetro de papiro, o símbolo do Baixo Egito.
A respiração de Sekhmet representava o vento quente do deserto e o seu corpo era o brilho do sol do meio-dia. Ela foi criada quando Hathor desceu à terra para se vingar de um homem. Sekhmet se tornou o olho destrutivo do sol e foi chamada de Olho de Ra. Os antigos egípcios sabiam que o sol poderia trazer vida, Hathor, mas também a morte, Sekhmet. Seu nome é traduzido como a Poderosa. Sekhmet usou seu poder destrutivamente e brutalmente nas lendas egípcias. As pessoas tinham medo dela porque, junto com seus poderes de cura e proteção, ela também era destrutiva e retalhadora. Os antigos egípcios acreditavam que as 7 setas de Sekhmet traziam má sorte, por isso usaram muitos encantos e feitiços para se protegerem. No primeiro dia do ano novo, as pessoas trocavam amuletos na forma de Sekhmet para manter a deusa feliz. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se vocês querem saber como se originou o mundo na visão dos egípcios, cliquem no vídeo que está aparecendo aí na tela, deixem um gostei antes de clicar e fui!